A arquitetura na AWS ficou complicado demais? Em 2006, a Amazon começou a oferecer a infraestrutura que executa as suas próprias aplicações como um serviço. Naquela época, a Amazon já tinha 12 anos de experiência e já era o maior e-commerce do mundo. Somando-se aos web services lançados 4 anos antes, essa oferta da Amazon revolucionou todo o ecossistema de desenvolvimento e hospedagem de aplicações e ajudou a moldar os conceitos e práticas do que hoje a gente chama de cloud computing. Com alguns poucos cliques, qualquer um, de qualquer lugar do mundo, pode ter acesso a uma ampla gama de serviços de rede, infraestrutura, computação, armazenamento, tratamento de dados, com o mesmo nível de serviço usado pela própria Amazon e outros gigantes da internet. Mas nem tudo são flores. É claro, o objetivo da AWS é vender serviços, e o principal problema enfrentado por quem se depara com a oferta de serviços da AWS é um só: complexidade. Hoje, a AWS oferece 227 produtos diferentes, se é que não mudou desde a última vez que eu olhei. Muitos deles são redundantes. Por exemplo, existem agora 11 diferentes serviços de bancos de dados, 17 serviços de computação e 14 serviços de rede e entrega de conteúdo. Cada um desses 227 serviços tem dezenas de subprodutos e centenas de páginas de documentação. Fizemos um script que busca no sitemaps da documentação da AWS, o docs.aws.amazon.com. O resultado, apenas em inglês, há mais de 540 mil páginas de documentação. Mais de 500 mil de páginas só em inglês. É claro, documentação é uma coisa boa. Todo mundo quer usar serviços bem documentados. Mas essa quantidade de documentação não parece demonstrar que talvez os serviços sejam complicados demais? Por exemplo, vamos falar do EC2. O EC2 é o serviço fundamental de computação em nuvem da Amazon. E ele possui um painel de configuração com 18 diferentes seções. Cada uma dessas seções tem as suas próprias telas, formulários, parâmetros, configurações. Deixa eu colocar um exemplo na tela aqui para você. Vou ir para o lado de cá. Olha essa tela. Essa é uma das centenas de telas do EC2, que por sua vez é só um dos 227 produtos da AWS. Talvez seja complicado assim de propósito. Para pensar. O maior fornecedor de infraestrutura do mundo não tem recursos para investir numa boa UX para os seus produtos? Talvez a combinação de uma oferta massiva de produtos, cuja documentação é humanamente impossível de se conhecer por completo, com uma usabilidade no mínimo duvidosa, seja algo vantajoso para a AWS. Veja, eu não estou dizendo que você deveria abandonar os serviços da Amazon, mas é preciso reconhecer que há um problema aqui, para que você e a sua equipe possam fazer um uso inteligente do AWS ou de qualquer outro fornecedor de cloud. Então vamos olhar com mais cuidado para os problemas. O primeiro problema que eu queria apontar é o vendor lock-in. A Amazon não é a sua amiga. É claro que eles vão oferecer soluções que são vantajosas para eles mesmos. Se a sua equipe segue à risca as orientações e recomendações da AWS, inclusive o que eles chamam de boas práticas de desenvolvimento, você vai ficar preso. Por exemplo, se o código da sua aplicação é uma Lambda Edge que consome uma SQS e um DynamoDB e envia notificações via SNS, você está preso. Mover sua aplicação ou parte dela para outro fornecedor significa que a sua equipe terá que reconstruí-la. Mesmo que os serviços da AWS sejam a solução perfeita para sua aplicação hoje, é sempre bom preservar as suas opções, não? Segundo problema, a arquitetura cara e complexa. A AWS oferece treinamentos nesse tema e consultoria para clientes importantes. Eu estive algumas vezes como consultor dos meus clientes em reuniões sobre esse tema e posso afirmar: os consultores da AWS vão te ajudar a desligar serviços que você não está usando e ajustar escala e configuração dos que você está usando, mas não vão realmente ajudar a sua empresa a desenhar a melhor arquitetura para você. Quer um exemplo? Vamos falar de uma das aplicações em que nós, aqui na Visi, temos bastante experiência, WordPress. WordPress é uma aplicação web convencional, um monolito
com um único banco de dados e 3 interfaces, um site, um painel de administração e um conjunto de APIs REST. É bastante simples até, né? A documentação do próprio WordPress cita como requisitos apenas 4 coisas: PHP versão 7.4 ou superior, MySQL, Nginx ou Apache com mod rewrite ligado e suporte HTTPS. Claro que a gente está falando de hospedar o WordPress para um site com um volume massivo de acessos, alta disponibilidade. Você vai precisar acrescentar alguma complexidade. Cache do front-end, redundância de aplicação, redundância de banco de dados, um firewall de aplicação, um storage externo para arquivos. Bom, veja bem, eu vou colocar na tela agora a arquitetura sugerida pela própria AWS para você hospedar um WordPress. Camada sobre camada de redes e serviços numa arquitetura super complexa. E que vantagens toda essa complexidade está trazendo? Segurança? A gente analisou ponto a ponto o top 10 da OASP. A OASP é a referência mundial em segurança de aplicações web, e o seu top 10 mostra as 10 categorias de vulnerabilidade mais comuns e mais usadas em ataque. Se você quer ter uma aplicação web segura, o OASP Top 10 é por onde você deveria começar. Pois bem, só uma das 10 recomendações é endereçada pela arquitetura recomendada pela AWS. Disponibilidade? Bom, a gente tem hospedado algumas instalações de WordPress para grandes empresas, com dezenas de administradores de conteúdo, milhões de usuários, há alguns anos, com 0 em disponibilidade. E a gente usa uma arquitetura e uma infraestrutura muito mais simples do que a AWS está sugerindo aqui. Pense que quanto mais complexa a arquitetura, mais componentes há para monitorar, gerenciar e manter. Mais coisa para quebrar. Além disso, um terceiro problema que eu queria citar é o controle de custos. O controle de custos na AWS é super complexo. O David Chamberlain, fundador da VidZone, acordou uma manhã com uma ligação da Amazon. O seu cartão de crédito havia sido recusado. A AWS estava tentando cobrar os custos do mês, $65.345. A sua conta normalmente não passava de $10.000. Ele havia cometido um erro de configuração em um dos serviços autoescaláveis da sua empresa e esse foi o resultado. Como a história dele, há dezenas de outras. Veja outro exemplo. O Ruslan Gainutidov, acho que é assim que fala o nome dele, CTO da Valosan. Ele havia seguido todas as recomendações da AWS para evitar cobranças indevidas, incluindo configurar um billing alert. Mesmo assim, um engano no código de uma das suas funções Lambda fez com que a conta da sua startup, que normalmente era de $200 por mês, fosse para $4.600 em 24 horas. Cada produto da AWS tem uma definição de preço diferente, com custos diferentes para cada um dos serviços. Apagou uma instância C2 e esqueceu de liberar o Elastic IP associado? Vai gerar custo. Seu site sofreu um ataque DOS? Vai gerar custos, potencialmente enormes. Um dos produtos da AWS é o Billing Dashboard, onde você pode tentar entender os custos que estão sendo cobrados. É um painel de controle com 17 seções, cada uma delas com as suas telas, formulários e relatórios. Você realmente acha que essa complexidade toda não é intencional? Além disso, um quarto problema que eu queria colocar é o custo oculto da complexidade. O Jonathan Becker, CDO da SAP, afirmou, num artigo que ele escreveu para Forbes, que a complexidade mata cerca de 10% do lucro das companhias. Ele fez um estudo com 200 das maiores empresas do mundo para descobrir isso. Em tecnologia, especialmente, o impacto da complexidade é especialmente significativo. Ao escolher uma arquitetura complexa, você está prendendo o seu time de desenvolvimento às suas escolhas iniciais. Escolher uma arquitetura que exige produtos proprietários vai te obrigar os seus desenvolvedores a depender de ferramentas e documentações complexas. Também vai exigir que o seu código seja executado online, tornando muito mais complexo o trabalho de escrever testes automatizados, fazer debugging do código. Não é raro que a complexidade da arquitetura aumente o esforço e custo de desenvolvimento de um software em mais de 50%. Depois disso vem o processo de publicação.
Como consultor e fornecedor de desenvolvimento, eu perdi a conta de quantos processos eu acompanhei em que a configuração do ambiente e o primeiro deploy da aplicação consumiram mais tempo e recursos do que o próprio desenvolvimento. Ainda por cima, geralmente, são custos ocultos. Como o nosso negócio é desenvolver software, nós mantemos um controle bastante detalhado do esforço e custo necessários para o desenvolvimento de cada projeto. Mas eu estou cansado de ver em meus clientes processos de publicação que levaram semanas, sem nenhum tipo de tracking de quanto isso custou. E publicar é apenas o primeiro passo na espiral descendente dos custos ocultos. É comum que as empresas olhem para um custo extra de desenvolvimento de 50% do total do projeto e achem bem razoável. É o custo a se pagar para seguir as melhores práticas, eles pensam. Apenas uma fração do TCO está no desenvolvimento. Os custos geralmente estão em manter e evoluir o software, e esses custos não devem ser ignorados ao se tomar uma decisão de arquitetura. Uma arquitetura complexa vai impactar em custos em toda a vida útil de um software. Também a complexidade torna o seu ambiente menos confiável e menos seguro. Há um mínimo de complexidade que cada aplicação precisa para que uma arquitetura ofereça segurança e disponibilidade. Por exemplo, a maior parte das aplicações web vai precisar de um load balancer com firewall, um database redundante, deploy via CI, monitoramento automático. Em cima disso, há um mínimo que a sua aplicação pode especificamente precisar. SMTP, file storage, cache em memória, por exemplo, podem ser necessários dependendo das regras de negócio de cada projeto. Dizem que Einstein disse: tudo deve ser feito tão simples quanto possível, mas não mais simples. Tudo que passa do mínimo necessário para que a sua arquitetura ofereça segurança e disponibilidade desejada não vai ajudar, antes vai tornar a aplicação menos confiável e segura. Se o seu time está imerso num mar de networks, security groups, IAM roles, só para que os componentes da sua aplicação possam falar um com o outro, você só está aumentando os riscos de alguém cometer algum erro. As coisas vão dar errado. Um dia alguém vai subir código para produção que rodou em todos os ambientes, passou pelos checks do CI e mesmo assim, em produção quebra. Por quê? Porque essas coisas acontecem. Quanto mais complexa a arquitetura, maior a quantidade de abstrações que os programadores precisam entender e ter na memória quando estão programando. Maiores as chances de um problema acontecer. E quando acontecer, quanto mais complexa a arquitetura, mais tempo vai levar para identificar e resolver o problema. E mais gente vai estar envolvida. Quem nunca viu uma war room para resolver um problema de produção com diversos profissionais reunidos, sendo que cada um tem conhecimento e acesso a apenas uma parte do ecossistema? O que fazer então? Mais uma vez, eu não estou sugerindo que a sua empresa deve abandonar a AWS. Seria melhor se vocês pudessem fazer um uso mais racional e consciente dos recursos da AWS. E para isso, eu sugiro duas coisas. Primeiro, ter consciência do problema. Se o seu time não sabe que as coisas podiam ser melhores, está condenado a cometer para sempre os mesmos erros. A consciência das dores da complexidade é o primeiro passo para desenvolver no seu time a capacidade de pensar a arquitetura ao invés de apenas repetir receitas de bolo. Em segundo lugar, conhecimento, especialmente conhecimento dos fundamentos. A sua equipe técnica precisa conhecer Linux e redes. Não podemos mais ter técnicos configurando Rook 53, CloudFront, Load Balancers, sem um bom conhecimento de HTTP, SSL, DNS. Não faz sentido ter alguém decidindo as URLs de uma aplicação que não entende a estrutura de domínios e subdomínios. Com consciência do problema e conhecimento dos fundamentos, o seu time poderá construir as soluções adequadas para o cenário das suas aplicações. Com isso, você vai ter algumas vantagens. Primeiro, vocês vão fazer um uso mais eficiente dos recursos da AWS. Segundo, vocês não vão estar presos à AWS. Terceiro, a sua arquitetura vai ser muito mais fácil de entender e de manter. Em quarto lugar, essa simplicidade tornará muito mais fácil tornar as coisas mais robustas e seguras. E em quinto lugar, os seus times de desenvolvimento e infraestrutura serão levados para um outro nível, com todo esse conhecimento e autonomia. Para isso, eu quero te fazer um convite. Eu passei os últimos 20 anos ensinando e trabalhando ao lado de técnicos, programadores,
técnicos em redes. Nesse período, como consultor e fornecedor de software, eu sempre tive um excelente contato com os gestores de tecnologia, desenvolvimento e infraestrutura. Mas recentemente eu percebi que para cumprir o meu propósito de ensinar as pessoas a usar a tecnologia para simplificar as suas vidas, eu deveria começar a dialogar mais frequentemente com os gestores. Por isso, decidi passar os próximos meses produzindo conteúdo para gestores de TI. Serão textos, vídeos, webinários, tudo absolutamente sem custo. E o meu convite para você é simplesmente que você assine a nossa lista de e-mails, que é o canal por onde nós vamos entregar esse conteúdo. Não custa nada e você pode cancelar a sua inscrição no momento em que desejar. Claro, se você quiser se engajar no diálogo e responder os e-mails, compartilhando as suas ideias e experiências, eu vou ficar muito feliz, mas não é um compromisso. Eu estou pedindo apenas que você assine a nossa lista para receber o conteúdo que eu estou produzindo. O link para assinar vai estar aqui na descrição do vídeo e não se preocupe, nós não vamos encher a sua caixa de entrada. Você vai receber no máximo um e-mail por semana, com vídeos ou artigos como esse que você acabou de ver. Entre os temas, a gente vai ter o panorama do mercado, as dificuldades da contratação de profissionais de TI, agilidade, cultura DevOps, promoção do conhecimento de fundamentos em grandes times de tecnologia, riscos e oportunidades, o uso de open source no mercado corporativo. Então não perca tempo. Clica aí na descrição, assina a nossa lista, vem participar conosco da conversa. Valeu!